Bom dia. Esse empreendedor faz uma pergunta aqui que é super relevante, principalmente no contexto atual, né? Ele ouviu dizer que é um problema captar com valuation esticado. E ele pergunta por quê. Vamos primeiro fazer um caveat, tá? Eu tô falando, é um problema sim, captar com valuation esticado, para todas as rodadas que não a sua última. Se for a sua última rodada de funding ou você estiver vendendo a empresa, quanto mais esticado, melhor. Tá? Esse é o único valuation que realmente importa para o founder. Todos os outros, fora o ego, não importa para o founder. O que importa é você ter o dinheiro para executar o que você tem que executar e do outro lado você tomar a menor diluição possível. Mas vamos entender por que captar com dinheiro, captar nas rodadas intermediárias com valor esticado pode ser perigoso e pode ser problemático. Essa é uma lição que muita gente esqueceu nos 2 últimos anos e que vai morder muita gente na bunda agora. Vamos lá. Primeira coisa, se a gente lembrar, Venture Capital, a diluição é meio que dada, né? Você vai ter entre 20% e 25% de diluição por round, ou seja, na hora que eu estou levantando com o valuation esticado, né, um valuation muito alto, provavelmente significa que eu estou overfunding essa empresa, ou seja, eu estou captando mais dinheiro do que ela precisa. E qual que é o problema disso? Primeira coisa é, ela te atrapalha. Você vai falar, puta, Rodrigo, mas como é que ter mais dinheiro me atrapalha? Eu vou te contar. Primeira coisa é, imagina que você é uma empresa de seed, né? Você precisa, no evento de seed, no estágio de seed, criar um produto que o cliente goste. Isso tem uma demanda lá de capital, putz, 2, 3 milhões de dólares, alguma coisa assim. Você precisa ter 20 engenheiros, 2 pessoas de produto, uma pessoa de marketing, mas você não precisa ter muito mais gente do que isso para criar um produto que o cliente goste e provar que esse produto funciona. Na hora que eu chego, em vez de te dar 2 milhões de dólares, eu te dou 10, né? Que é a forma de eu esticar o seu valuation, eu te dar mais dinheiro pela mesma participação, o que acontece é que você tem que gastar esses 10. Então agora, em vez de você contratar 20 pessoas durante 2 anos, você vai precisar contratar 150. E aí eu perco o founder que deveria estar lá na frente do cliente, fazendo product discovery, entendendo qual é a dor, entendendo como é que se vende, entendendo qual é o pitch comercial, qual é o preço certo. E esse cara passa o tempo inteiro recrutando, porque ele precisa botar as pessoas para dentro. E ele não tem dentro da estrutura o time de liderança maduro o suficiente ainda para fazer isso sem ele. Isso vai acontecer depois. Então eu desfoco o founder do que ele tem que fazer. No Série A mesma coisa, né? Eu tenho que montar o processo de financeiro, eu tenho que montar o processo de vendas, eu tenho que montar o time de dev e os processos de dev. Isso é o papel da fase de Série A. Se eu te dou o dinheiro para escalar já o time de vendas, você nem aprendeu qual é o processo de venda, você nem aprendeu qual é a produtividade, qual é o CAC, e você já está metendo o pé no acelerador, contratando um monte de gente. O que significa que se torna mais difícil você aprender. Porque antes você tinha 3 vendedores, cada um num perfil, e você conseguia ver qual era o vendedor que funcionava melhor, você conseguia entender o processo. Agora você não tem 3 vendedores, você tem 40. E aí você não consegue acompanhar o que esses 40 estão fazendo e você não sabe o que está dando certo e o que está dando errado. Você adiciona ruído no seu processo de aprendizado por estar overfunding. Qual que é a alternativa que o pessoal fala? Não, mas aí eu vou ficar 2 anos, em vez de ficar 2 anos fora do mercado, eu vou ficar 4. Pode ser que isso funcione? Pode. Isso vai atrapalhar a taxa de retorno do seu investidor, mas tá bom, eu consigo conviver com isso. Mas na hora que você estica o prazo, você não vai ter marcação para cima, o que vai criar para a cultura interna uma percepção de uma empresa menos exciting, enquanto seus competidores estão levantando uma rodada a cada 18 ou 24 meses
você não está levantando rodada nenhuma. Então é mais difícil você materializar para a cultura interna essa evolução rápida que você está tendo. Você não tem esses ritos de passagem que acabam sendo importantes para a empresa, né? Além disso, você não tem essa balização de onde está o mercado com tanta frequência. O que é importante, o processo de fundraising, ele te ajuda a você entender para onde o mercado está indo. Se você vai passar 4 anos aqui, você vai navegar 4 anos sem muita clareza de onde o mercado está. Além disso, os fundos aí por preguiça total, eles vão falar, putz, essa empresa não levanta capital há 3, 4 anos. Provavelmente ela não está indo bem. E eles meio que desconsideram, principalmente fundos de fora, né? Os fundos que estão mais próximos, eles acompanham a evolução da sua empresa independente disso. Mas quem está olhando de fora fala, putz, esse cara não levantou, provavelmente a empresa está patinando. Então, não necessariamente você vai entrar no shortlist, o que torna mais difícil você continuar levantando o próximo round. Então, e aí, isso a gente falou de como é que toca a empresa. Outro ponto super importante é, o jeito mais fácil de resolver quase qualquer problema numa startup é jogar mais dinheiro em cima disso. Só que isso tem uma consequência muito perversa, que é os seus economics destroem, né? Se antes custava R$100 para trazer um cliente e você resolveu na força bruta, jogando mais dinheiro em cima disso, provavelmente seu CAC saiu de 100, foi para 1.000, e o seu unit economics ficou degradado. Então essa empresa, ela se torna menos sexy na hora da próxima rodada, porque a eficiência de capital dela é muito ruim. A escassez de capital ajuda o seu time a achar formas mais baratas de resolver o mesmo problema. Eu brinco com essa história, né? Pô, se o Nubank sempre tivesse tido muito dinheiro, quer saber qual é a forma mais rápida de você crescer uma base de clientes, a forma mais fácil? Pô, você pega aquele dinheiro e vai para a Globo. É o que todos os bancos sempre fizeram, é a forma provada. Só que essa forma vai trazer R$1.350 por cartão emitido de custo. Por não ter esse dinheiro para ir para a Globo, o que o Nubank acabou fazendo? Putz, tiveram que desenvolver um sistema de boca a boca fantástico que permitiu eles chegarem a 5 milhões de clientes quase sem custo de marketing. Ou seja, esse modelo se tornou muito mais eficiente do que o dos bancos tradicionais, porque eu não tinha os R$1.350 de custo de aquisição na entrada. Então essa escassez de capital, ela é saudável para o time. Ela faz o seu time arranjar formas mais inteligentes de fazer o que tem que ser feito. Então esse é outro ponto, né? Escassez vai levar a unit economics melhores, tá? Você faz menos bobagem quando você não tem dinheiro. E o último ponto é o seguinte, é aonde o mercado vai estar, né? Quando eu faço a rodada, vamos lá, uma empresa de SaaS, série A, eu espero que ela cresça 3 vezes no primeiro ano, 2 vezes e meia no segundo. Putz, no total ela vai crescer entre 8 e 10 vezes durante 2 anos, certo? Se a rodada está sendo feita fora do mercado, das duas uma. Ou significa que você tem que crescer mais do que isso, ou você está contando que o múltiplo vai melhorar no futuro. Porque qualquer uma das duas, se não é nenhuma das duas, você está contando com a terceira hipótese, que você conta que o mercado vai continuar overpaying pela sua empresa no round seguinte, que é uma aposta difícil de fazer. A aposta de que você vai conseguir crescer mais do que 8 a 10 vezes em 2 anos também é uma aposta difícil de fazer. Porque não necessariamente a velocidade de crescimento da sua empresa, né, assumindo que você tem o capital necessário, ela é limitada por capital. Ela é limitada por outras coisas. Ela é limitada por tempo de contratação, tempo de onboarding, tempo de criação dos processos, tempo de aprendizado de como vender ou de como programar ou de qual produto.
Isso não adianta. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, né? Existe o tempo natural de criação dos produtos e formatação. Você pode acelerar um pouco mais ou um pouco menos, mas não adianta. Você ter 10 vezes o capital não vai fazer você andar 10 vezes mais rápido. Talvez faça você andar 2, mas como você consumiu 10 vezes o capital, significa que o seu custo por crescimento foi 5 vezes maior. De novo, bate no seu capital efficiency. Então, você, founder, tem que pensar quanto dinheiro eu preciso, eu tenho que deixar sim uma margem de segurança, mas overfunding a empresa ou levantar a um valuation muito alto, bota você em risco. Isso vai ser muito visível esse ano, porque não só as empresas levantaram muito caro, com múltiplos muito altos no ano passado, mas os múltiplos despencaram. Então, o múltiplo de levantamento já assumia que você ia crescer mais do que 10 vezes, né? Já assumia que você ia crescer, sei lá, 20 vezes. Só que o múltiplo de mercado caiu de 17 vezes a ARR para SaaS para 6. Ou seja, em vez de crescer 20, para manter a sua expectativa de valuation, agora você tem que crescer 60, que é impossível. Que é absolutamente impossível. Ninguém vai crescer 60 vezes em 2 anos. É a exceção da exceção da exceção quem vai conseguir fazer isso. Então, não só a gente já estava considerando um cenário super otimista, onde essas empresas crescem mais do que o mercado, mas agora, para entregar o valuation ao qual justificaria o round anterior, elas têm que crescer desproporcionalmente mais porque o múltiplo caiu. Então a situação é muito dura, é um risco muito grande na mão dos founders. Espero que ajude. Assim, a situação vai ser muito ruim nos próximos 12 meses para essas empresas que levantaram valuations muito esticados. Fazer o down round é algo muito difícil, mas isso assumindo que exista um down round, como os unit economics vão estar muito prejudicados, é muito provável que você simplesmente não tenha investidores dispostos a colocar esse dinheiro. E aí a situação é muito pior do que você ter que simplesmente reajustar o cap table. Espero que ajude. Se tiver comentários, manda aqui embaixo e vamos conversando. Valeu!